Olá, amados, em nome de Jesus. Este aqui é o canal O Pregador MR, quem vos fala Samuel Santos. E mais uma vez, nos encontramos aqui para trazer mais um momento da palavra, mais um estudo da palavra de Deus, mais um alimento para a nossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Certamente você será abençoado com esses valores espirituais no nome de Jesus. Amém? Nós hoje vamos falar sobre três temas. O 3 em 1 de hoje será o livre-arbítrio, a soberania de Deus e a criação do homem. Amém? Vamos começar falando sobre o livre-arbítrio. Vamos lá em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, que diz assim, o tema é: todos os homens estão debaixo do pecado. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é o sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Pessoa de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz, pois não há temor de Deus diante dos seus olhos. Amém? Amados, a Bíblia ela é muito clara e explícita em afirmar que o homem, ou a natureza do homem, não permite aceitar ou não aceitar a Deus, de querer ou não querer Deus. Amém? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque, correto? Não há ninguém que tenha conhecimento de Deus, não há ninguém que tenha temor em si mesmo, na sua própria natureza, reagir a isto, correto? Ninguém tem essa condição. A natureza do homem não permite isso, amados. Então esse negócio de livre-arbítrio, de que o homem tem a liberdade de escolher Deus ou não, amados, as pessoas têm uma ideia equivocada quanto a isso. Tem pessoas que levam ao extremo a questão do livre-arbítrio. Se confunde totalmente, amados. O livre-arbítrio, existe um limite para ele. Existe um limite para as nossas ações, para as nossas vontades de querer fazer ou não querer fazer. Mas nada com relação a aceitar ou não aceitar a Deus. Nada em relação a querer ou fazer a escolha do céu ou inferno. Amém? Entenda isso. Não existe essa condição. Correto? O livre-arbítrio do homem está em fazer o bem ou o mal, ou de obedecer ou não obedecer, e acabou. É o que diz lá em Deuteronômio, quando Deus falou para Josué: eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte, escolha a vida para que vivais. Eis que eu ponho diante de vós o bem e o mal, escolha o bem, para que possa prosperar. Ele está falando para seu povo, ele está falando para a igreja, e o Senhor fala isso para nós. O Senhor continua falando isso para nós. Ele continua a nos ensinar a obedecer, a fazer a sua vontade, para que venhamos prosperar, para que venhamos a viver. Esse é o nosso livre-arbítrio. Muitas das vezes nós fazemos escolhas erradas. Muitas das vezes nós tomamos uma atitude errada diante de Deus. Mas esse é o nosso livre-arbítrio. Amém? De pecar ou não pecar. De obedecer ou não obedecer. Muitos homens de Deus fizeram escolhas erradas. Davi fez, Salomão fez, Moisés fez, Sansão fez. Nós temos vários exemplos de homens, de mulheres, de pessoas na presença de Deus que tiveram o livre-arbítrio de fazer escolhas erradas. Amém? E também de fazer a escolha certa. Esse é o livre-arbítrio do homem. Nada com relação de não querer Deus. Nada com relação de não aceitar Jesus ou de aceitar Jesus. Isso não existe, amado. Então tem muitas pessoas que vão ao extremo quanto a isso.
a ponto de afirmar, porque eu já ouvi, de dizer que o homem tem o poder, de que Deus não tem poder de atuar nessa área na vida do homem. Que Deus ele fica assistindo o homem, que Deus fica esperando o homem tomar atitude. Isso não existe. De que o homem que tem o poder, entende? De querer ou de não querer Deus. De tomar a decisão de aceitar ou não. Isso não existe, amado. Isso é quase que uma blasfêmia. Infelizmente eu digo isso. Porque dizer que Deus não tem o poder, o homem que tem, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Tem pessoas que realmente vão ao extremo com esse negócio de livre-arbítrio. Correto? Ah, o homem não é marionete. Ah, então Deus é que é? Porque se Deus fica esperando a decisão do homem, Deus fica esperando o homem tomar a atitude de querer ou de não querer, de fazer ou não fazer. Então quem é marionete é Deus? Então Deus não é mais soberano, o homem que é soberano. Então nós temos que tomar cuidado quanto a essas coisas. Temos que tomar cuidado até com as linguagens que nós utilizamos quando nós vamos falar sobre isso. Nós precisamos nos esclarecer quanto a isso. Livre-arbítrio, repito, livre-arbítrio é para fazer as escolhas práticas da nossa vida. Escolhas certas ou erradas, na presença de Deus. De obedecer ou não obedecer. Mas quanto a tomar a decisão de aceitar Deus ou não, isso não existe. Amém? De receber Cristo ou não, isso não existe. Existe uma ação soberana de Deus. E é isso que nós vamos olhar aqui agora, dando continuidade aos 3 temas, a soberania de Deus. Vamos lá para o capítulo 9, a partir do versículo 17, que diz assim: porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dime-as então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Amados, observe que aqui, explicitamente, o apóstolo, a palavra de Deus, está nos mostrando a suprema, soberana vontade de Deus sobre a nossa vida. Depende dele. Tudo acontece pela vontade do Senhor. Assim foi com o Faraó, que era o ímpio, assim é na nossa vida. Deus, ele tem o poder do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Toda ação é de Deus. Aí você vai dizer, mas isso é injusto, por que Deus faz isso? Quem somos nós para replicar a Deus? Por que me fizestes assim? Quem somos nós? Nós temos apenas que aceitar e fazer, aí ter a consciência, a conscientização de que tudo tem um propósito, de que tudo Deus tem planejado, de que tudo Deus já tem tudo preparado de antemão. Nós não estamos aqui para questionar a vontade de Deus, o porquê que Deus faz de um jeito, porquê que Deus age de uma maneira, porquê que as coisas acontecem de outra forma. Nós não estamos aqui para isso. Nós temos que estamos aqui para fazer a leitura do propósito de Deus e fazer cumprir a palavra de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Correto? Amém? Então, eu fico chateado e aborrecido quando eu ouço e quando vejo pessoas se equivocando quanto a isso. E muitas das vezes até pecando, né, naquilo que falam. Por falta de compreensão, né, por falta de esclarecimento dentro da palavra de Deus, enfim.
Amém? Nós estamos aqui, amados, para cumprir um propósito que Deus de antemão preparou. Correto? Soberano é Deus. Livre-arbítrio é para aqueles, é para nós fazermos as escolhas da nossa vida. De fazer, de obedecer a palavra de Deus ou não. Amém? De escolher o bem e o mal. Mas nada com relação a tomar a atitude de querer, amém, Deus ou não. Porque se depender disso, como nós lemos lá em Romanos, né, anteriormente, não há nenhum justo, não há ninguém que busque, não há ninguém que entenda. Se dependesse do homem para aceitar Jesus, ou receber Jesus, que é o correto, se dependesse do homem, ninguém receberia, ninguém aceitaria, porque ninguém busca, ninguém entende, não há temor em nós para isso, amém, amados? Não há temor na nossa natureza para discernirmos, amém? Deus ou o diabo, ou o céu ou o inferno, não há discernimento quanto a isso, correto? O diabo ele cegou o entendimento do homem para que ele não venha compreender, entender a vontade do Senhor. Amém? Nós dependemos da ação, da misericórdia e do amor de Deus. Pela graça somos salvos. Amém? Pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém? Então, que venhamos esclarecer quanto a isso, sermos esclarecidos mais uma vez quanto a esta realidade. Agora nós vamos falar um pouco, para fecharmos, né, um pouco sobre a criação do homem, né, nesta linha de que o homem ele é a primícia, mano. Porque quando nós lemos Gênesis, muitas pessoas fazem essa leitura, né? Dentro dos 6 dias da criação, no 7º o Senhor descansou, Deus criou todas as coisas, né? Criou os animais, criou as plantas, criou todas as espécies, criou o sol, criou a lua, enfim, todo o seu projeto de criação está no capítulo 1, e lá no versículo 6, né? Ou seja, no capítulo 20, versículo 27, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. É como se o homem fosse o último a ser criado. Aqui, na leitura do capítulo 1, na criação do verbo, nós podemos realmente observar isso, de que o homem foi criado por último. Mas, amados, deixa eu fazer uma observação que muitas pessoas não aceitam. Eu creio nisso aqui, ó. No capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia o homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu creio nisso aqui, amados. Amém? De que houve 2 processos da criação. Olha, pregador, o que você está falando? Preste atenção no que eu vou dizer. Eu já falei isso aqui, já fizemos o estudo de Gênesis aqui, eu já afirmei isso aqui e vou repetir. Houve o primeiro processo do capítulo 1, aonde o verbo criou. Amém? A criação foi feita pela palavra de Deus. Tudo passou a existir por meio do verbo, por meio da palavra. Isso nós temos essa ciência, essa compreensão. A criação de Gênesis capítulo 1 foi pela palavra de Deus. Então Deus deu ordem ao mar, deu ordem à terra, amém? Deu ordem para que viesse brotar a planta, a produzir os animais, conforme a sua espécie. Observamos que Deus, ele relatou e falou como que deveria ser. Amém? Ele falou o verbo, ele explicou a terra como que deveria ser, falou ao mar como que deveria ser criadas as espécies, né, dos mares e da terra. A palavra de Deus ensinou o mar e a terra a produzir os seus elementos. Mas, amados,
a formação desses elementos ainda não acontecera. Presta atenção, mano. Deus havia dado ordem ao mar e à terra, mas os elementos não surgiram naquele exato momento. Mano. Amém? Deus deu ordem ao mar e à terra para criar os seus elementos, mas ainda não havia sido formado naquele momento. Assim como o homem também, no versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus aqui criou o homem em espírito. Nós já falamos sobre isso. Então todo o capítulo 1 mostrou a criação de Deus pela palavra, ou pelo verbo. Já existia porque Deus a havia criado, já havia dado ordem, já havia falado. Mas a formação física dos elementos ainda não acontecera. No capítulo 2 foi que começou o segundo processo, entre aspas, da criação. Foi quando Deus começou a formar aquilo que ele havia criado por sua palavra. Amém? Aqui, no capítulo 2, a terra e o mar obedeceram a voz. Começaram a formar os seus elementos, amados. Porque, como o trecho mesmo fala, não havia sequer as plantas. Mas Deus já havia criado toda espécie de plantas. Mas ainda não surgiram, amado. Entende isso? Então, houve o segundo processo da formação desses elementos, a partir do capítulo 2. E também com o homem foi a mesma coisa. O homem foi criado em espírito, mas no capítulo 2 Deus formou ele do pó. Aí ele passou a ser uma alma vivente do pó da terra. Então aqui que nós podemos chegar a esta conclusão de que o homem realmente, como diz lá em Tiago, se eu não me engano, de que ele é a primícia de toda a criatura. Jamais Deus iria criar os animais ou as plantas antes do homem, ou primeiro do que o homem. Se o homem é a primícia, ele deveria ser formado primeiro. E foi isso que exatamente aconteceu. Foi depois que Deus formou o homem do pó que começou a aparecer os outros elementos, amados. As plantas, primeiramente, e depois os animais. Lá no versículo 19 fala: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Observe, foi depois que Adão foi colocado no jardim, foi que começou a ser formados os animais, amados. E Deus o levou até Adão, como primícia. Adão era a principal criação de Deus. Então ele jamais poderia ter sido formado do pó depois das plantas ou dos animais. Olha a ciência, amado, olha a sabedoria. A sabedoria, ela funciona com uma ciência exata, amado. Amém? Entende isso? Entenda isso. Então se nós formos concluir a criação no capítulo 1, nós vamos ver que o homem foi o último elemento a ser criado, e não foi. Amém? E aqui no capítulo 2, se não havia planta, não havia brotado nenhuma espécie de planta, porque ainda não havia chuva, não havia chovido sobre a terra. Como que haveria animais? Não há sentido. Não há sentido para essas coisas. Então o homem é a primícia da criação porque ele foi criado primeiro do pó. Depois começaram a surgir, começaram a se cumprir a palavra de Deus na terra e no mar. Surgindo as espécies de plantas e os animais. Mas depois, o homem foi formado do pó da terra, primeiro do que qualquer outro elemento. Amém? Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e sejam abençoados.